Alerta, SOS, estão nos levando. Espero que isso não seja apenas um pedido de socorro, mas que possamos alertar a todos que estão passando por esse processo de abdução. Muitos abduzidos são colocados sobre processo de hipnose, um tipo de suspensão da memória, para que não haja lembrança dessas investidas de quando são retirados de suas casas, após os experimentos e manipulações. Com o tempo, mesmo sendo criança, eu me sentia como um pequeno adulto. Eu via as coisas com outros olhos, sofria mais do que o normal, e comecei a entender que outras crianças no mundo poderiam estar como eu, se sentindo sozinhas, e que não poderiam mais confiar em ninguém. Desde aquele dia, eu comecei a criar um mundo imaginário só meu, mas quando eu estava com meus outros irmãos, eu vivia o mais próximo da realidade deles, com suas brincadeiras e conversas mundanas. Mas a convivência era difícil, eu me sentia deslocado daquele grupo familiar, preferindo brincar sozinho, pois quando ouvia em minha mente a voz daquela mulher durante o dia, eu fingia que estava falando com algum amigo invisível. Assim era mais fácil de conviver com minha própria família, e não me sentir tão deslocado. Na minha infância, parecia que eu vivia em duplicidade, uma vida em meio aos meus pais e irmãos em casa, e outra vida com os experimentos naquela sala. Quando tínhamos algum encontro de família, e eu estava em meio aos meus primos e irmãos, não me ligava tanto neles e nem nas brincadeiras, era como se todos não fizessem parte da minha história, não fossem da minha família de verdade, e eu somente aguardava o retorno para as experiências, na sala com aquela mulher e as outras crianças, que pareciam mais comigo do que minha própria família. Certa vez, quando eu tinha 5 anos, fui abduzido por seres greys pequenos, e lembro até hoje dessa abdução sinistra. Eu já comecei a contar isso para vocês antes, mas agora vou contar com mais detalhes. Eu morava no último andar de um prédio, e neste dia, algo muito estranho aconteceu. Como sempre, toda a minha família foi dormir, e eu escutei um barulho na sala. O estranho é que ninguém da minha casa se levantou e foi averiguar o que estava ocorrendo. Parecia que estavam todos em sono profundo, mas eu estava acordado e com medo, pois eu não sabia o que estava acontecendo. O medo me dominou, e eu comecei a gritar por meus pais, e sacudi meu irmão que estava na cama ao lado, mas ele não acordava. Ninguém me escutava. De repente, uma luz forte passou pela janela da sala, e eu pude ver 2 criaturas cinzas pequenas, que vinham em minha direção. Neste momento eu estava tentando acordar meu irmão, então corri para minha cama, e cobri minha cabeça com as cobertas, mas senti algo me puxando. Tentei gritar novamente, mas não consegui abrir a boca. Esses greys me levaram com eles, e eu fui parar dentro de uma sala arredondada, onde havia uma espécie de maca. Me deitaram e começaram a me examinar. Eu chorava muito, e eles não se importavam. Eu me mexia muito, até que um deles, sem muito esforço, tocou em meu braço e me fez ficar preso naquela maca, através de algum mecanismo. Mesmo assim, eu ainda conseguia me mexer e me contorcer. Um deles ficava olhando dentro dos meus olhos, e eu não entendia muito bem o que estava acontecendo, mas ouvia sua voz dentro da minha mente, dizendo para eu não me mexer, que não iriam me fazer mal, mas eu teria que ficar quieto. Era impossível, não tinha como eu ficar quieto, ou não sentir medo de tudo o que estava acontecendo. Teve um momento que a luz do ambiente ficou mais baixa. No local da maca, a luz ficou mais clara, e eu pude perceber que tinham mais uns 4 greys, só que um dos seres era mais alto que os outros. Ele se aproximou de mim e eu fiquei desesperado. Ele veio com um equipamento que parecia um fio de aço, e que produzia uma luz na ponta. Ele virou minha cabeça para a direita, e comecei a me mexer muito, até que eu consegui chutar o braço desse ser. Ele parecia furioso, e me segurou nos ombros, olhando fixamente em meus olhos, e tentava me fazer dormir. Eu sentia que me dava um sono terrível, mas eu era forte e não dormia. Ele tentou 3 vezes, e vendo que não conseguia me controlar com a mente dele, um outro grey trouxe um aparelho que era acoplado na maca, e lembro que uma luz passava por baixo de mim, como um scanner, e começou a me aquecer. Eu sentia que algo estava quase me queimando nas minhas costas, e de repente, na minha frente, eu vi a minha imagem no ar, girando em 360 graus, como uma projeção holográfica do meu corpo sem roupa. Era como uma ressonância magnética em 3D,
que lia meu corpo e projetava uma imagem holográfica, e conforme eles tocavam na imagem em alguma parte do corpo, apareciam meus órgãos em funcionamento em tempo real. Foi a primeira vez que vi meu coração batendo, e eu nem sabia nada sobre órgãos internos, eu era somente uma criança de 5 anos. Isso foi me dando desespero, pois eu não entendia nada do que estava acontecendo. Em dado momento, eles tocaram um lado da minha cabeça, que era projetada na imagem, mas ficaram pouco tempo nisso. Então vieram na direção da maca e começaram uma intervenção em mim. O Grey mais alto tentou mais 2 vezes me desligar, mas ele não conseguia, e isso incomodava a todos eles. Eles haviam me prendido na maca com algo que, depois de muito tempo eu descobri, era um tipo de gelatina oleosa, que fazia nossos membros não receberem os comandos do cérebro, e nos colocava como num processo de letargia, mas sem perder a consciência. Saíam da maca alguns fios muito finos, da espessura de fios de cabelo. Os Greys menores viraram minha cabeça, e introduziram esses fios em meu ouvido esquerdo. Eu sentia um desespero enorme, uma angústia por não conseguir me mexer, e eu achava que iria morrer. Eu me lembro de chorar e gritar, e enquanto os fios entravam em meu ouvido, eu sentia uma queimação muito forte. Como eu não conseguia falar naquela hora, algo me fez lembrar da mulher que me levava para a sala dos brinquedos. Ela havia me ensinado que eu deveria usar a mente para manipular a esfera, quando eu quisesse que ela viesse até a mim. Não sei por que isso veio na hora, mas com toda a força que eu tinha, ordenei com minha mente que parassem de mexer em mim. Foi então que eles, de alguma forma, pararam e olharam para mim. Parecia que eu havia entrado em contato diretamente com eles, como se eu pudesse falar dentro da mente deles, do mesmo jeito que o Grey Alto tinha feito comigo antes. Eles começaram a se movimentar mais rápido, e mexeram em algo na sala. A luz da sala começou a mudar de cor, e um deles colocou a mão no crânio do outro. Eu escutava eles conversando, como se fossem uma única mente ou uma única voz. Eles diziam que eu havia acessado a mente coletiva deles, que o experimento estava em perigo, e que eles agora poderiam ser acessados pelos Ophanim, a partir da minha mente, e para a segurança deles, por conta da lei que estavam infringindo, eles iriam parar o experimento, mas precisavam me marcar para futuras visitas e intervenções. Neste momento, o Grey mais alto veio com aquele fio com a luz na ponta, e introduziu algo na cartilagem atrás da minha orelha. Eu gritava na mente deles para me soltarem. Senti uma força dentro de mim que eu mesmo não conhecia, e eu conseguia sentir tudo, e acessar a mente de cada um deles. Comecei a ver que eu estava no espaço, em frente a um aglomerado de estrelas, e havia uma nave gigantesca. Comecei a ver os outros seres que estavam por trás de tudo, induzindo eles a fazerem os experimentos. Esses seres pareciam répteis. Foi então que um som estranho na sala começou a aumentar, para atrapalhar o que eu estava acessando na rede mental deles. Nesse momento, a sala começou a se mexer. Eu senti que quanto mais eu gritava dentro da mente deles, mais a sala se virava um pouco, como se estivesse saindo do nível, como um pequeno terremoto. Somente quando eu já era adolescente, que entendi que as intervenções ocorriam dentro de um laboratório, em uma nave espacial. Por causa da minha mente ter acessado a rede de consciência coletiva deles, isso acabou interferindo na nave, pois eles navegavam e pilotavam a partir de suas mentes. Eles voltaram rapidamente a mexer em mim, mas nesse momento, meus movimentos voltaram e virei bruscamente minha cabeça. Eu escutei um tipo de estouro dentro do meu ouvido, e isso foi desesperador, pois fiquei com tontura e ouvindo um eco muito alto. Senti algo escorrendo em meu pescoço, era meu sangue que descia do ouvido. Nesse momento, 3 Greys pequenos me seguraram. Um deles tinha em seu pulso um equipamento que expeliu um gás, que me fez perder a respiração. Não consegui mais suportar tudo aquilo, e o pânico me fez apagar. Quando acordei, eu estava nu, fora da minha casa, perto da área de serviço. Acordei com a mente muito confusa e sem entender nada. Ainda havia sangue em meu ouvido e pescoço, mas procurei entrar correndo para dentro de casa, e me esconder. De alguma forma, acreditei ter sido um pesadelo. Entrei e me escondi embaixo das cobertas com muita dor no ouvido, e creio que desmaiei novamente. Acordei no dia seguinte, com a cama suja de sangue e um tipo de secreção amarelada.
Minha mãe viu que eu estava com uma marca avermelhada e achou que eu tive algum tipo de coceira durante a noite toda. Ela tentou cuidar do ferimento em casa nos primeiros dias, mas tive uma inflamação. Ela me levou ao médico e ele indicou penicilina, o que piorou o meu caso, pois fiquei muito tempo com o ouvido inflamado e a secreção já estava afetando o meu olho esquerdo. A situação foi piorando e fui levado novamente ao médico, que disse que era uma alergia à penicilina, e na época, não fez nem o teste de audiometria, nem sugeriu fazer em algum momento. Daí para frente, descobri que havia perdido a audição do ouvido esquerdo. O estranho foi que comecei a ouvir um apito muito fino nesse ouvido, que começou a surgir em momentos espaçados. Isso me causava pânico, pois eu lembrava daquele momento aterrorizante que passei. Esses apitos surgiam sempre quando os Greys estavam perto, me monitorando ou um pouco antes de me abduzirem. Quando me tornei adolescente, descobri que havia um chip atrás da minha orelha esquerda, o qual segue em minha orelha até hoje. Certa vez, indignado, fui tentar remover esse chip numa clínica de cirurgias, mas quando foram me anestesiar, para retirar aquele chip, as luzes da sala começaram a piscar e depois se apagou totalmente. O prédio todo da clínica estava iluminado normalmente, a luz acabou somente na sala em que estávamos. Neste momento, meu ouvido começou a apitar muito alto. Eu entrei em pânico e saí dali correndo, certo de que eu não iria mais tentar fazer isso. Sempre que penso em mexer nesse aparelho, eu sou alertado de que eles estão me observando, então parei de pensar nisso. Já adulto, tive um auxílio externo que me salvou de algumas intervenções desses Greys, mas conto sobre isso em outro momento. Continua.